Eu preciso ser vegetariano para praticar yoga? Não, não preciso. Mas se eu me permitir a viver essa experiência do vegetarianismo, isso vai influenciar muito a minha prática, a minha vivência dentro e fora do yoga. Mas para a gente entender esse conceito de uma forma mais significativa, eu preciso entender a alimentação num âmbito um pouco mais amplo. Entender que a alimentação não se trata só do que a gente come, né? Não é só o alimento físico, mas é o alimento emocional, o alimento intelectual, o alimento energético, o alimento espiritual, tá? Todas as formas que a gente alimenta esse serzinho que nós somos. É nesse sentido. E, por exemplo, a carne, a gente falando de comida, é o alimento mais denso que o nosso corpo consegue digerir. Falando levando para esses âmbitos todos, então, sendo o alimento mais denso, ele vai densificar o meu corpo, que também vai densificar as minhas emoções, vai densificar meus pensamentos, densificar a minha energia, densificar a minha espiritualidade. Então é nesse sentido, uma coisa influencia na outra, é isso que você precisa entender. Como que eu estou alimentando esse serzinho, né? A gente vai falar de, por exemplo, noticiário, pessoa que tem o hábito de ver notícia de desgraça, aquele tipo de alimento intelectual e energético. Alimento não é só comida, a gente precisa começar a entender isso, como que eu estou alimentando o meu ser, que tipo de coisas eu vejo, eu escuto, eu leio, que tipo de pessoas eu convivo, sabe? E aí vem também a que tipo de comida, hábitos alimentares eu tenho. A gente falando de alimentação específica, né? Por essas razões, a alimentação, se eu me propor a fazer uma alimentação vegetariana, eu faço uma alimentação mais leve para o meu corpo, que vai tornar as minhas emoções mais leve, meus pensamentos mais leve, minha energia mais leve, né? Minha espiritualidade mais leve. Eu mais leve num todo, num conjunto. Então, nesse sentido, minha sugestão seria, não é obrigatoriedade ser vegetariano para fazer yoga, mas se permita experimentar, ter essa experiência de viver um tempo, 3 semanas, 4 semanas, de uma alimentação vegetariana, sem comer carnes. E aí você vai fazer uma avaliação se isso funciona ou não para você, se foi interessante ou não essa experiência, mas não é ficar um dia, 2, você ficar um período, né? Pelo menos 3 semanas. E aí você consegue ter uma avaliação mais precisa disso. E ainda falando de alimentação também entra a questão, a gente vai falar de jejum, né? Jejum intermitente, coisa também faz parte da prática do yoga. E por hora é isso e até a próxima aula.